Olá, eu sou a doutora Marcela Duarte de Silos, sou pediatra, gastroenterologista do Centro de Referência de Fibrose Cística da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Você sabia que a maioria das pessoas com fibrose cística apresenta dificuldade para absorver e digerir os alimentos desde os primeiros meses de vida? Elas podem apresentar diarreia, fezes com óleo, com gordura, fezes com cheiro forte, eliminação de gases em excesso, dor abdominal, distensão, dificuldade para crescer, para ganhar peso e dificuldade para absorver as vitaminas. Isso acontece porque na fibrose cística a função do pâncreas está diminuída, o que acaba acarretando a produção de menor quantidade de substâncias que digerem os alimentos. Essas substâncias são conhecidas como enzimas pancreáticas. Para tratar esse problema, podemos administrar medicações que contêm enzimas pancreáticas, como o Creon. Dentro da cápsula de Creon, temos grânulos que são como mini comprimidos, dentro dos quais estão as enzimas pancreáticas. O primeiro passo para administrar enzimas pancreáticas é separar a dose correta. O médico determina a dose de enzima de acordo com a quantidade de gordura presente em cada refeição. Por isso, a dose de enzimas pode ser diferente de uma refeição para outra. Verifique sempre na receita médica qual a dose prescrita para a refeição que vai se iniciar. Para obter uma dose de 1/4 do comprimido de Creon de 10.000 unidades, abra a cápsula e despeje todo o conteúdo dentro de um copinho. Depois, divida o conteúdo pela metade utilizando um segundo copinho. Transfira os grânulos de um copo para o outro quantas vezes forem necessárias, até que a quantidade de grânulos aparente ser a mesma nos dois copinhos. Prossiga dividindo cada uma dessas porções em mais duas, utilizando o terceiro e o quarto copinho. Transfira os grânulos quantas vezes forem necessárias de um copinho para o outro, até que a quantidade de grânulos aparente ser igual nos 4 copinhos. No fim deste processo, cada copinho conterá 1/4 da cápsula de Creon de 10.000 unidades internacionais. Para obter a dose de 1/3 da cápsula de Creon de 10.000 unidades, separe 3 copinhos. Divida o conteúdo de Creon entre os 3 copinhos, transferindo os grânulos de um copo para o outro quantas vezes forem necessárias, até que a quantidade de grânulos aparente ser igual nos 3 copinhos. No fim desse processo, cada copinho conterá 1/3 da cápsula de Creon de 10.000 unidades internacionais. Para obter metade da cápsula de Creon 10.000 unidades internacionais, abra uma cápsula de Creon em um copinho e divida a quantidade de grânulos num segundo copinho. Transfira os grânulos de um copo para o outro quantas vezes forem necessárias, até que a quantidade de grânulos aparente ser igual nos 2 copinhos. No fim desse processo, cada copinho terá metade da cápsula de Creon de 10.000 unidades internacionais. Para obter a dose de 2/3 de cápsula de Creon 10.000 unidades, abra uma cápsula e divida entre 3 copinhos. Transfira os grânulos de um copinho para o outro quantas vezes forem necessárias, até que a quantidade de grânulos aparente ser igual nos 3 copinhos. Ao fim desse processo, a dose de 2/3 de cápsula de Creon corresponderá à quantidade de grânulos de 2 copinhos. Para obter a dose de 3/4 de cápsula de Creon 10.000 unidades internacionais, abra a cápsula de Creon e divida o conteúdo entre 4 copinhos. Transfira os grânulos de um copinho para o outro quantas vezes forem necessárias, até que a quantidade de grânulos aparente ser igual nos 4 copinhos. Ao fim desse processo, o conteúdo de 3 copinhos corresponderá à dose de 3/4 de cápsula de Creon 10.000 unidades internacionais. Depois de ter aprendido como separar a dose do Creon, vamos conversar sobre como preparar os grânulos para administrar para a criança. Os grânulos devem ser ingeridos inteiros. Para isso, vamos misturar os grânulos com um pouco de purê de maçã.
Caso a criança não possa ainda ingerir frutas, você pode utilizar água, leite materno ordenhado ou fórmula infantil. É importante que os grânulos permaneçam inteiros, portanto, misture com cuidado. Os grânulos não podem ser amassados nem triturados. Essa mistura deve ser utilizada imediatamente. Portanto, você não pode preparar essa mistura com antecedência. Prepare apenas a quantidade de enzimas necessárias para a próxima refeição. Com o auxílio de uma colher, coloque a mistura com cuidado na boca da criança. A seguir, dê água ou leite para que a criança engula a mistura com facilidade e sem mastigar os grânulos. Verifique se algum grânulo permaneceu na boca da criança. Você pode utilizar o seu dedo envolvido em gaze ou numa fralda de pano limpa para verificar os cantos da boca e embaixo da língua. Se necessário, dê mais água para a criança engolir para que os grânulos sejam ingeridos. Os grânulos não podem permanecer na boca, pois podem causar feridas na boca da criança ou então feridas no seio materno. Depois dessa verificação, inicie a refeição imediatamente. Ao longo do tratamento, o médico pode aumentar ou diminuir a dose das enzimas pancreáticas. Esses ajustes são comuns, especialmente no início do tratamento. Você pode auxiliar o médico a definir a melhor dose de tratamento, informando o aparecimento de diarreia, óleo nas fezes ou gordura nas fezes. Por isso, fique atento às fraldas do seu filho e ao vaso sanitário após as evacuações, caso ele seja maior e não utilize mais fraldas. Registre todos os episódios e informe o médico. Não modifique a dose de enzimas pancreáticas para reduzir a sintomatologia. Procure sempre a orientação médica. Crianças maiores e adolescentes devem ser estimuladas a engolir a cápsula inteira de Creon o mais cedo possível. Ofereça bastante água para que ela possa engolir sem dificuldade. Oriente a criança a engolir as cápsulas inteiras sem mastigar. Procure o médico caso a criança apresente feridas na boca, feridas no ânus, prisão de ventre, diarreia, dor abdominal ou alergia na pele. E por fim, organize-se para não esquecer de dar as enzimas pancreáticas antes das refeições. Oriente todas as pessoas que participam do cuidado da criança: tios, avós, professores, cuidadores, babás. É importante que elas saibam que a criança precisa tomar a medicação antes das refeições. Isso é muito importante para o controle dos sintomas e o sucesso do tratamento. Obrigada!